Olá pessoal, meu nome é André, criador do Iniciando com Dev. No vídeo de hoje nós vamos estudar o nosso primeiro algoritmo e entender como é o funcionamento, as estruturas e os comandos para quem deseja iniciar com programação, poder se ambientar com esses comandos, entender essa sequência lógica desses comandos. Assim, a gente pode dar o nosso primeiro pontapé com programação, mesmo sendo de uma forma simples, sendo um algoritmo de soma de dois números, que eu vou trazer como exemplo nesse vídeo. Inicialmente, vamos fazer ele em português estruturado, em formato de texto simples. Você pode estar utilizando um bloco de notas, papel e caneta, o que você preferir. É para entender o conceito nesse momento. No final do vídeo, eu vou dar uma dica de uma ferramenta muito legal que tu pode estar fazendo teus algoritmos de forma online, testar, visualizar o resultado dele já funcionando. Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ajude o canal que está iniciando, deixe teu like e bora pro vídeo. Então pessoal, aqui estamos agora com a minha tela compartilhada. Estou num editor de textos que a gente pode utilizar aí para estar fazendo nossos códigos. O nome desse programinha é o Sublime. Fica a critério de cada um aí o que preferir estar utilizando. Se quiser utilizar Notepad, Notepad++, ou como eu falei anteriormente, até mesmo uma folha de papel aí, caneta, tá tudo certo. O importante agora é que a gente só quer fixar os conceitos, então a ferramenta que estiver utilizando não importa, beleza? Então vamos dar início ao nosso primeiro algoritmo. É o algoritmo que a gente vai estar fazendo uma soma de dois números e no final escrever um resultado. Então, todo algoritmo, quando a gente está escrevendo em Portugal, a gente dá um início de uma estrutura para ele. A gente tem um bloco de código, algoritmo, e vamos dar aqui um fim algoritmo. Então a gente tem a nossa estrutura delimitada aqui, que tem um início e um fim. E a gente dá um nome para o nosso algoritmo. Nosso algoritmo vai se chamar soma, e ao final dele aqui a gente costuma colocar também um final para saber onde que ele está encerrando bem certinho, o que é esse fim aqui. Então, como já foi falado lá no Instagram anteriormente, a gente também tem as nossas variáveis nos algoritmos, e é o que eu vou estar explicando agora. O que basicamente a gente tem que entender é que a gente tem um local onde a gente tem que declarar essas variáveis, e elas possuem um tipo de dado que representa qual o tipo de informação que ela vai ser armazenada. Nesse caso, a gente está trabalhando somente com números, então a gente vai criar eles como um tipo real. Vamos criar aqui e aí eu já posso explicar um pouco melhor. Vamos escrever aqui variáveis, que eu estou dizendo que vou declarar a num1, a num2, o resultado, e aqui eu vou colocar que elas são do tipo real. Podem ver que eu declarei elas todas na mesma linha, só separadas por vírgula, mas isso quer dizer que aqui é uma variável, aqui é outra variável e aqui é outra variável. Como a gente vai estar trabalhando com cálculo, eu vou colocar então como um tipo real, que ela poderia ter casas decimais. Nesse caso aqui a gente não está fazendo algo realmente programático, podemos falar assim. A gente só está fazendo como se fosse no papel. Poderia utilizar qualquer tipo aqui sem problema nenhum. Depois, na outra ferramenta aí que eu vou estar mostrando para vocês no final do vídeo, aí sim, isso é bem importante a gente observar. Mas por enquanto vamos entender que são números que podem ter casas decimais. E aí a gente vai dar um início e um fim do nosso bloco de código aqui. Para escrever uma mensagem na tela para o usuário, eu vou estar utilizando aí o comando escreva, e dentro dele, entre aspas, digite o primeiro número.
tudo que tiver entre aspas no nosso código quer dizer que é texto. O nosso programa ele vai interpretar como uma mensagem de texto para ser exibida para o usuário em tela. E aqui a gente fez o uso do comando escreva, ou seja, esse comando só vai fazer a escrita dessa mensagem para o usuário em tela para ele saber que ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai, no caso, digitar o primeiro número. Porém, a gente não só ter a mensagem não vai nos ajudar em nada se a gente precisa manipular esses dados aqui para fazer um cálculo, não é mesmo? Então a gente precisa agora armazenar esse valor que a gente vai digitar, essa nossa entrada de dados no nosso sistema via teclado em algum lugar. Então agora a gente tem o comando layer que vai armazenar na nossa variável num1. Então, aqui eu digo que eu quero armazenar o nosso valor que foi lido pelo usuário, digitado pelo usuário, informado via teclado, na variável num1. Basicamente, para o computador, ele entende que o que o usuário digitar vai ser armazenado em um espaço de memória que a gente está dando via algoritmo com um nome. Aqui poderia ser número, poderia ser ABC, XYZ. A variável tu é livre para colocar o nome que tu quiser. Porém, como eu já falei lá num outro post no Instagram, a gente tem nomenclaturas e alguns padrões que devem ser seguidos. E preferencialmente os nomes das variáveis devem ser nomes amigáveis, que quem olha para o código consiga entender o que essa variável quer dizer. Se alguém vem aqui e vê que está um ABC, essa pessoa não imagina que isso possa ser um número que vai ser usado para uma soma. Então aqui a gente já fica mais explícito que é um número, que é outro número e aqui é um resultado. Então, como a gente vai fazer a soma, a gente precisa ler dois números. Então agora vamos fazer o escreva, digite o segundo número. Então beleza, aqui agora a gente já vai ter a leitura do nosso segundo número. O que a gente precisa fazer? Receber o que o usuário digitar no teclado. Então num 2. Agora a gente tem os nossos dois números lidos armazenados numa estrutura, no endereço de memória do nosso computador para poder manipular eles num cálculo. Ou seja, as variáveis, como o nome já diz, elas podem variar. É por isso que isso é feito uma leitura dinâmica. Eu poderia tranquilamente vir aqui e atribuir um 10 fixo aqui, por exemplo. Colocar que essa variável está recebendo um valor número 10 fixo. Então, essa variável sempre teria o número 10 atrelado a ela. Qualquer número que depois fosse informado no 2 ia ser somado com o 10. Mas, como a gente quer fazer um valor que o usuário escolha, a gente faz a leitura da variável e armazena ela aqui. E isso pode variar, como o nome diz, variável. Então, depois disso, a gente vai fazer a nossa soma propriamente dita e vai atribuir ela para a nossa variável chamada resultado. Agora, o que eu faço? O resultado vai receber o sinal de igual no algoritmo, em programação, em qualquer linguagem aqui. Ele tem a função de atribuição de valor, ou seja, eu vou estar atribuindo alguma coisa para essa variável. Ele não tem o sentido de comparação ou de exibir alguma coisa no final. Agora, o que a gente precisa fazer é somar o nosso num1 mais o num2. Agora sim a gente está fazendo de fato a nossa soma e a gente vai ter essa soma, o resultado dessa soma atribuído na nossa variável. E para que a nossa soma possa exibir para o usuário em tela algum valor, a gente tem que usar de novo o nosso comando escreva. Então agora a gente vai fazer o comando escreva, colocando aqui o resultado, entre aspas, espaço igual. Aqui, como está entre aspas, como eu falei anteriormente, isso aqui é considerado como um texto. Então isso daqui
a gente pode escrever o que a gente quiser aqui dentro com os símbolos que a gente quiser, porque isso aqui é um texto. Por mais que seja o mesmo, igual que está aqui, aqui ele é um símbolo de atribuição, um comando de atribuição de valor. E entre aspas aqui a gente está escrevendo um texto. Depois, quando a gente for utilizar outra ferramenta ou alguma linguagem de programação, isso vai ficar mais claro, a gente vai ver em execução. E aí, o que eu quero que ele exiba? O resultado da nossa variável chamada resultado. Ou seja, a gente leu a variável 1, a gente leu a variável 2, a gente fez a soma do número 1 e do número 2, atribuindo para a variável resultado, e agora no final o nosso resultado vai ser mostrado para o usuário, o qual foi a soma desse cálculo. Porém, isso aqui é só, como chamo, de Portugal, né? A gente não consegue visualizar isso aqui em execução. Então isso aqui é apenas para a gente fixar os conhecimentos, entender a lógica, que a gente precisa primeiro escrever uma mensagem para o usuário, instruir o usuário a fazer alguma ação no nosso sistema. Depois a gente tem a sequência que é ler o valor, aí de novo escreve mais uma mensagem para o usuário para informar que ele deve fazer alguma outra ação. E daí por fim a gente faz a soma, ou seja, é fixar essa lógica, é entender o que acontece por trás dos panos, o porquê que tu precisa ler uma variável, o porquê que tu precisa atribuir uma variável a outra, fazer algum comando. Então agora eu vou estar mostrando aí a ferramenta para vocês que eu prometi, que é esse Portugal Web Studio. Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo a URL. Eu achei que é uma ferramenta muito interessante. Ela traz para nós alguns modelinhos já pré-preenchidos e a gente consegue fazer a execução desse código já em tempo real aqui no formato de Portugal também. Então eu vou abrir aqui uma operações simples, que é um exemplo, e vamos dar os créditos aqui para os autores, a Giordano, o Carlos, agradecer muito eles, já faz tempo aí que foi feito, em 2013. Mas eu acho que é uma ferramenta fantástica, sensacional para quem está aprendendo aí poder estar utilizando. Se um dia esse vídeo chegar até eles, quero fazer um agradecimento aí já, desde então, porque achei sensacional mesmo. Aqui ele já vai carregar para nós uma estrutura básica de um código de como que a gente precisa utilizar ele para funcionar, a sintaxe que ele espera que a gente escreva os nossos comandos. E pode ver que ele é bem parecido com o nosso Portugal que nós estávamos fazendo agora até então no outro editor, que era somente um texto puro. Não tinha uma compilação, uma execução. Mas ele é muito parecido. Então, entendendo, aqui a gente já pode entender um conceito que é aprender essa sintaxe, essa essência de uma linguagem de programação direto no algoritmo. A gente vai ver que isso aqui depois, quando a gente for fazer lá numa linguagem, é muito parecido também. Então, no início, quando a gente está aprendendo, a gente tem que entender essa essência, tem que entender essa lógica, essas sequências de comandos que tu precisa, o que tu precisa fazer, qual é para atingir o teu objetivo final. Então agora ler dois números e fazer a soma. Então eu vou comentar aqui e vamos escrever desde do zero aqui. Como vocês podem ver, esse barra asterisco, asterisco barra, ele comenta o nosso código. Tudo que tiver aqui dentro não vai ser executado pelo compilador. A mesma coisa aqui quando estava só as barra barra, é um comentário de uma única linha. Isso aqui é um comentário para uma nota. Isso aqui vai fazer tal coisa. Isso aqui, por exemplo, a soma dos dois valores, subtrai dois valores, etc. Né? Esse comentário é de uma única linha. Agora eu vou comentar todo o código. Então eu vou colocar esses dois símbolozinhos aqui. E eu vou fazer o que? Eu vou declarar as nossas variáveis, que elas são do tipo real. Vai ser a nossa num1, num 2 e resultado. Beleza? Escreva
digite o primeiro número. Pode ver que a ferramenta ela já é bem interessante, que tudo que está entre aspas, ela já está colocando de uma cor diferente, para entender, para o usuário, o programador que estiver olhando aqui, entender que isso aqui vai ser um texto. Então tu olha, tu já entende que o que tiver entre aspas aqui é um texto. E depois que a gente fazer a nossa mensagem... eu quero fazer uma coisa para vocês entenderem. Eu só escrevi uma mensagem aqui. Aqui nesse playzinho aqui em cima, eu vou executar o programa. O que vai acontecer? Ele executou e só escreveu a nossa mensagem. Digita o primeiro número e programa finalizado. Ou seja, a gente só apresentou uma mensagem de texto para o usuário, não aconteceu mais nada, o programa foi finalizado. Por quê? O que acontece aqui? Eu só usei o comando de escreva, não pedi para o usuário realmente digitar o valor, não dei a instrução para o nosso programa parar e fazer a leitura desse valor, que é o comando leia. Agora sim, a gente vai ler o nosso num1 e atribuir para a nossa variável num1 que a gente criou ali em cima. Ou seja, agora se eu vim aqui e executar o nosso programa, ele ele deu a mensagem, digita o primeiro número e ele não finalizou a execução. Ou seja, agora eu vou digitar aqui o número 5, pressiono um Enter e programa finalizado. Ele finalizou porque o nosso programa atualmente só faz isso, não faz mais nada. Então agora a gente vai dar continuidade aqui, escreva, digite o segundo número, espaço, para ficar bonitinho, leia, num, 2. Agora a gente fez a leitura das nossas duas variáveis. Agora a gente precisa o quê? Fazer a soma. Então o nosso resultado, essa variável que a gente criou aqui em cima, resultado, vai receber, comando de atribuição, num1 mais num2. Ou seja, a mesma coisa que o exemplo que estava aqui, soma de A mais B. A gente está fazendo com as nossas variáveis. Aqui foi criado no exemplo a variável A, B e a variável soma. A gente criou nossos num1, num2 e a variável resultado. Ou seja, a gente está atribuindo a soma desses dois números para a variável resultado. E agora a gente vai fazer o que? Executar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou colocar o valor 2, o valor 5 para o segundo número e dar Enter. E não mostrou nada mais, porque o programa foi finalizado sem a gente exibir a mensagem com o valor do resultado. A gente só fez a soma e guardou o resultado dessa soma na variável resultado, mas a gente não fez o nosso comando escreva aqui. Tem que fazer o comando de escreva, que a soma... Vamos copiar aqui embaixo a mesma mensagem daqui. É a mesma ideia. A diferença é que nesse daqui ele tem um contrabarra N, que isso aqui é um Enter. Isso aqui ele vai dar uma quebra de linha no nosso console aqui para poder exibir o resultado. Então a soma dos números é igual a espaço. E aí que fora das aspas é o nosso resultado. Essa vírgula aqui é apenas para dizer que aqui acabou o que é texto e agora vai exibir o valor dinâmico da nossa variável. Ou seja, a gente está concatenando um texto fixo com uma variável. Agora a gente pode executar aqui e vocês vão conseguir visualizar o que eu estou falando de concatenação. 5, 8 e a soma dos números é igual a 13. Ou seja, ele concatenou o nosso texto, que está ali entre aspas, e colocou o código o resultado da nossa soma aqui. Então, eu acho que para quem está aprendendo a utilizar essa ferramenta aqui, eu achei ela incrível. Ela tem outros exemplos, se nós olhar aqui, a gente tem outros exemplos de entrada e saída, nome, divisões. Aqui tem outros exemplos, outros cálculos, outras coisas que podem estar fazendo, laço de repetição. Podem ver que ele tem diversos casos aqui, escolha, enquanto, diversos tipos, operadores condicionais, tudo coisa que a gente vai ver mais para frente, são exemplos um pouco mais
avançados, para quem está iniciando ainda não vou entrar no detalhe, mas é uma ferramenta que ajuda bastante aí para quem está aprendendo. Eu vou deixar o link aí na descrição, então. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido bastante didático aí. Já deixe teu like, siga nós lá no Instagram, que a gente está sempre trazendo novos conteúdos. Já te inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.